Fala, meus amigos, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa quarta live dessa semana, muito intensa de produtividade, com colegas, compartilhando experiências, compartilhando informações, conforme combinado, 17 horas, nossa live aqui com a amiga Mirela Ziliotto. Vamos acessando aqui para iniciarmos. Hoje um tema muito contratações públicas, isso daí já é realidade em alguns estados e hoje nós debateremos isso de uma forma geral. Boa tarde, Mirela, tudo bem? Olá, boa tarde, Acessando aqui. Tiassi. Boa tarde para todos e todas que estão nos assistindo, acompanhando essa live nesse período um pouquinho chato, né? Porque a gente não pode sair de casa, mas que bom que existem esses recursos de tecnologia, em que a gente consegue se manter sempre conectado, seja pelo Instagram, pelo Zoom, pelo WhatsApp, compartilhando conteúdo, criando conteúdo. Então, agradeço o convite mais uma vez. É uma honra para mim estar aqui falando no portal Licitações Municipais. Eu sempre digo que eu me atualizo diariamente por esse portal, porque eu nunca vi como é atualizado, como os acórdãos que saem de manhã, de tarde já tá, ou se de manhã, uma hora depois já tá. Então, eu me atualizo muito por esse portal. Então, uma honra muito grande para mim estar falando aqui no portal e sobre um tema que me é muito caro. Eu adoro falar sobre esse tema. E vamos lá, não sei como vai ser a dinâmica, se vai ser pergunta, como que a gente vai fazer? Na verdade, vai ser um bate-papo, né, sem muito formalismo aqui, vamos direto ao ponto, né, um pouquinho de teoria, um pouquinho de prática. Eu que agradeço você por ter aceito o convite, acredito que a pessoa mais adequada para tratar desse tema, né, nós não teríamos aqui, então é uma satisfação muito grande. Para quem não conhece ainda a Mirela, ela é advogada, sócia no escritório Pironte Advogados, o Pironte que ontem foi nosso convidado, tratamos da questão da gestão de crise nesses tempos de pandemia. E a Mirela ela é coautora também de um livro sobre compliance nas contratações públicas. Eu tive a satisfação de acompanhar o lançamento em Curitiba, ganhei um autógrafo dos dois autores e tenho ele como livro de cabeceira ali, porque realmente, quando surge alguma dúvida, alguma demanda nessa temática, a esse livro, essa doutrina que eu acabo me socorrendo, porque realmente é muito atualizado e traz questões práticas que auxiliam o gestor público e agregam segurança jurídica. Então é um pouquinho disso que nós falaremos hoje, algumas reflexões, se de fato o compliance nesses tempos de Covid ele tem alguma implicação, né, nas contratações, tanto do lado da administração pública quanto do lado dos fornecedores. Só que antes de adentrarmos a temática em si, eu tenho feito algumas palestras, capacitações, e quando eu toco nesse assunto, principalmente em âmbito municipal, muitos servidores, muitos vereadores, secretários sequer ouviram a palavra compliance. Então, assim, de uma forma introdutória, eu gostaria que você explicasse, na sua concepção, o que de fato é o compliance. Bom, na verdade a gente tem um conceito próprio lá do escritório, né, que nós entendemos que o compliance é uma forma de aculturamento da empresa para essa realidade da integridade, da conformidade, da ética, né? Então é uma metodologia que é para ser incluída, né, dentro de empresas privadas, tanto ou também da administração pública. Essa é uma forma de aculturamento, né? Então, eu não costumo dizer que compliance é só conformidade, né? Eu costumo dizer que compliance ele é conformidade mais integridade. E como um programa de integridade, ele serve para aculturar as instituições, sejam organizações privadas, sejam entidades públicas, órgãos públicos, né, de maneira geral. Então, é difícil trazer um conceito específico, né? Mas quando eu falo de compliance, eu tento trazer essa lógica de aculturamento, né? De incluir dentro de uma determinada organização uma nova forma de atuar, de compreender a situação para essa vertente da ética, da integridade. Então seria mais ou menos esse o panorama que nós entendemos por compliance. Legal, muito bom, porque a gente tem ouvido de muita gente que compliance significa puramente estar em conformidade, né? Talvez uma Uhum. tradução não na literalidade, mas algo que deveria seguir uma determinada conformidade. Só que ele é muito mais amplo do que isso.
E tem Muito um mais, né? colega, advogado aqui no Paraná, na Assembleia Legislativa, não sei se a frase é dele, mas eu ouvi dele e falei para ele que eu replicaria isso e daria os créditos para ele. E ele falou que compliance nada mais é do que ter vergonha na cara. E eu achei sensacional isso daí, porque É, é a mais pura verdade, é questão de bom senso, é questão de integridade, é questão de fazer o que é certo. Então, ter exatamente. vergonha na cara, eu achei sensacional esse conceito do André. Grande abraço para ele, da Assembleia Legislativa. Com certeza. E essa questão de se resumir a conformidade, a compliance, a conformidade, aqui no Brasil a gente já tem o princípio da legalidade. Então não teria por que existir compliance, né? Porque estar de acordo com a lei é legalidade, né? Seja em sentido estrito, seja em sentido amplo. Então não teria razão de se reduzir o compliance a só conformidade. Por isso que se eu for falar em duas palavras, eu gosto sempre de falar conformidade mais integridade. E aí é vergonha na cara, estar em conformidade às leis, né? Ter procedimentos internos para saber, conhecer as políticas internas da empresa, entender qual é o modo de atuar daquela empresa. Então, não se eu for reduzir só para conformidade, eu vou deixar muito estreito um conceito que, na verdade, é muito mais amplo, né? Perfeito, perfeito. E na nossa atual legislação, existe de fato alguma previsão legal para a legislação que eu digo federal, no âmbito das contratações públicas? Já existe alguma fundamentação legal obrigando as empresas a terem os seus programas de integridade como condição de participação ou como requisito de contratação? Ou isso depende de uma regulamentação por parte de estados e municípios? Lei federal ainda não tem, né? A nossa lei geral de licitações não faz essa previsão e na lei das estatais também não há uma previsão específica para as empresas que contratam com o poder público implementar programa de compliance, né? Como requisito a participação na licitação ou como requisito para execução durante a execução do contrato, né? Como obrigação contratual. O que existe hoje é no projeto de lei, da nova lei de licitações, né, do projeto 1292, em que lá tem aí a previsão expressa, né, então passando o projeto, virando lei, aí nós teríamos uma obrigatoriedade numa lei federal, nova, geral de licitações, obrigando, né, que em contratações de grande vulto, lá acima de 200 milhões, tenha-se então que as empresas sejam obrigadas a, durante a fase contratual, implementar o programa de integridade em suas empresas, né? Agora, por exemplo, o que a gente tem hoje, alguns estados já exigem, né, que é o que a gente comenta no livro, então alguns estados específicos prevêem essa obrigatoriedade. Ainda o Distrito Federal também prevê essa obrigatoriedade. E eu queria conversar especificamente sobre o Distrito Federal, porque eu entendo que foi uma lei que já foi modificada 3 vezes, então ela já está um pouco mais madura, e ela tem um decreto regulamentador sobre o tema. Então, acho importante a gente falar especificamente sobre a lei do Distrito Federal. Além disso, Legal. né, só Vale para... muito a pena porque realmente o pessoal eles têm interesse em saber de casos práticos, legislações que já estão em funcionamento, se de fato as empresas já estão atendendo essa legislação. Uhum, Fica à uhum. vontade. Tá. Só fazendo esse panorama introdutório em relação à questão ainda, estados como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Amazonas, Goiás também já tem, inúmeros outros estados têm projeto de lei. Outro projeto de lei que é interessante também, que está para alterar a lei anticorrupção, para incluir lá o artigo 4º-A, para obrigar que as empresas que participem de licitação implementem. Então, aí seria também um novo projeto para alterar uma lei federal, né, que se aplicaria de forma aí, geral. E tem uma discussão, né, em relação à lei anticorrupção, se ela é norma geral, se ela é norma nacional, se ela é norma federal, enfim. Mas existe essa possibilidade também de alteração em relação à lei anticorrupção. E as estatais também, né? Muitas estatais, elas não, nos seus regulamentos de licitações e contratos, elas não exigem que as empresas, né, as licitantes, implementem programa de compliance, mas elas fazem avaliação de risco da contratação. Então, por exemplo, a Petrobras, ela
dá um grau de risco de integridade dos seus fornecedores. Então, ela confere um grau de risco baixo, médio ou elevado, e se for alto, ela vai excluir essa licitante do processo licitatório dela. E um dos fatores avaliados para saber se vai ser grau de risco alto, médio ou alto, é a implementação do programa de integridade. A Eletrobras, por exemplo, ela não tem no regulamento de licitações dela, dizendo, quem tiver grau de risco alto, de integridade, não vai poder participar. Mas, analisando as políticas anticorrupção e etc., depois, quando você seleciona o fornecedor, antes de assinar o contrato, eles fazem uma análise, como uma espécie de due diligence desse fornecedor. E se tiverem algumas red flags ali apontando para riscos de corrupção, esse fornecedor ele pode ser desclassificado ou inabilitado, não tem um termo, ali seria inabilitação, mas não tem um termo certo determinado no regulamento deles. Então, são algumas situações práticas que já acontecem em relação a programas de integridade, mas na lei federal, na lei geral de licitações, não há exigência, né? Não existe uma exigência sobre isso. Na lei das estatais, não existe. O que existe são, em alguns estados, né, exigindo com lei específica, não é na lei de licitações dos estados, é uma lei específica dizendo, essa lei que dispõe sobre a implementação de compliance nas contratações em todos os poderes, né, desse estado. Então, é uma lei específica, especificamente sobre isso. Meu Deus, eu falo demais. Enfim. Não, mas está ótimo, é isso mesmo. Esses casos práticos vale muito a pena. E em relação ao PL 1292, eu vi lá que no artigo 25, o parágrafo 4º, ele trata da questão da exigência de programas de integridade para as empresas, né? Elas teriam um prazo de 6 meses após a assinatura do contrato, naquelas contratações vultosas. Só que se nós pegarmos o conceito de contratação vultosa, no próprio PL 1292, ele fala que são aquelas maiores de 200 milhões. 200 milhões. Isso. Né? E, ao meu ver, é algo totalmente fora da realidade. Acredito que da maior parte, ou de todos os municípios do nosso país, mesmo as grandes capitais, acredito que são exceções, licitações que extrapolam os 200 milhões. Acredito que a legislação ela tenha sido desenvolvida e criada para atender exclusivamente anseios do governo federal. Então, assim, é uma crítica pessoal minha em relação a essa questão do compliance apenas para licitações vultosas. Vejo com bons olhos a exigência dessa situação nova na legislação, porém, eu não concordo em nada em relação ao quesito, o valor que eles utilizaram. Eu queria saber qual que é a sua opinião em relação a isso também. Então, durante muito tempo, logo que eu comecei a estudar sobre o tema, eu achava um absurdo. Eu falava, porque em algumas leis, por exemplo, no Amazonas, se eu não me engano, ou em Goiás, agora não me lembro o estado, é 10 milhões. No Distrito Federal eu sei que é 5 milhões. E eu já achava um absurdo. Falava, não, porque é muito alto, não vai atingir nenhuma empresa, porque essa não é a realidade da licitação né, comum ali, cotidiana, não vai atingir nenhuma empresa. A exigência vai ser para inglês ver. Só que nos meus cursos, especialmente quando comecei a falar sobre o tema para administração pública, eu tive uma outra visão. O receio se a gente passa a exigir implementação de programas de compliance para contratações com valor menor, né, sei lá, modalidade de tomada de preço ou mais baixas, eu vou sucatear, né? Isso foi o que os servidores me disseram. Eu vou sucatear a parte da fiscalização. Porque hoje ainda, nos estados que se exige, salvo no Distrito Federal, que é diferente, a fiscalização da implementação do programa de compliance fica a cargo do fiscal do contrato. Então, é muito difícil que esse fiscal do contrato, primeiro porque ele não tem capacitação para fazer essa análise, e segundo porque ele já tem outras atribuições. Então, o medo, e talvez esse tenha sido o que levou o legislador a incluir esse valor, principalmente nas legislações estaduais, e talvez esse valor de 200 milhões no projeto de lei, seja a tentativa de exigir e, ao mesmo tempo, beleza, eu vou exigir dessas empresas, mas eu vou conseguir fiscalizar.
Então, Mirela, como estudiosa da área, eu entendo que é muito alto esse valor, então eu não acho que ele seja um valor razoável, eu acho que deve sim atingir mais empresas, mas por outro lado, eu tenho começado a entender talvez o porquê isso esteja sendo feito dessa forma, né? Talvez querendo prezar mais pela eficiência na fiscalização do que atingir um número maior de empresas e não conseguir fiscalizar efetivamente os programas implementados em cada uma dessas empresas. Então, a gente tem que ter humildade para reconhecer os dois lados, né? Talvez tenha um porquê desse valor, né? Então, depois de que eu comecei a dar esses cursos e ouvi o outro lado, eu parei de criticar da forma que eu criticava. Porque em que pese eu acredite que deve atingir mais empresas, porque essa vai ser uma realidade daqui para frente, eu entendo que tem também a parte de que a fiscalização ela tem que ser adequada, ela tem que ser eficiente. Porque se eu não tiver alguém ou um órgão específico para fiscalizar, eu simplesmente vou ter várias empresas com programa de compliance só para dizer que tem. Então, eu acho que a gente tem que pensar também nessa questão de ser efetivamente que os programas sejam exigidos, mas que eles sejam adequadamente fiscalizados. Não, legal. Faz muito sentido que você colocou essa preocupação por parte dos servidores, da administração pública, porque a gente sabe da precariedade, né, da falta de estrutura adequada que muitos órgãos públicos, principalmente municipais, infelizmente possuem no Brasil. Essa pandemia trouxe talvez uma verdade que muitos já sabiam, mas de fato escancarou a falta de planejamento, a falta de organização, a falta de estrutura de muitos órgãos públicos. A gente sabe que a maior parte dos servidores são pessoas íntegras, honestas, pessoas do bem, que acordam e vão todos os dias trabalhar com a melhor das intenções, só que eles se deparam com essa estrutura totalmente inadequada. Então, assim, a questão do fiscal de contrato, hoje em dia a gente sabe que também acaba não existindo muitas vezes no campo prático, ele está ali simplesmente para chancelar uma nota fiscal, para colocar o CPF dele ali para prestação de contas no Tribunal de Contas, mas ele não sabe quando entregou, o que foi entregue. Infelizmente, essa é a realidade do nosso país. Né? Concordo com esse tipo de situação, porém, eu continuo um crítico da legislação, porque eu também. o que eu tenho muito claro para mim é que, talvez em razão desses escândalos envolvendo grandes construtoras no país, Petrobras, parece que a corrupção ela só está nessas contratações vultosas. E a minha preocupação é com aquela corrupção sorrateira, silenciosa, que vai acontecendo aos pequenos bocados. Então, vai ali na merenda escolar, no material de expediente, nos medicamentos. Com esse tipo de contratação, então, parece que o legislador não tem a sensibilidade e de exigir algum programa de compliance, de integridade, porque não existe corrupção. Então, assim, eu acredito, na minha concepção, deveria ser exigido em todas as contratações, sem qualquer limite de modalidade, porque é o mínimo estar atuando com integridade, é o mínimo ter essa cultura de ética, de boas ações, independente do valor da licitação. A partir do momento em que uma empresa, uma pessoa, ela se sujeita a fornecer para o poder público e atender o interesse público, ela deve estar em conformidade, independente do valor. Então, assim, essa é a minha opinião, que deveria esse artigo do PL ser excluído e deixar para todo tipo de contratação. Né? Mas... não, eu concordo 100% com o posicionamento. Na verdade, assim, o meu desejo é que não é nem que seja obrigatório só para as empresas que participam da licitação, mas para todas as empresas do país, né? Mas a gente tem que, às vezes, colocar um pouquinho o pé no chão, porque é uma questão que vai demorar, né? O Brasil, ele tem a cultura do jeitinho brasileiro. Então, desde que a gente nasce, a gente já é educado a partir dessa cultura. E situações que às vezes são tidas como... não são tidas como corrupção, né? Mas, na verdade, elas têm muito de corrupção, né? Então, tem situações que... Uma situação para mim que é muito clara e é muito cotidiana, que é quando você avisa na estrada que tem policial na pista do outro lado, porque você não concorda, você acha que o policial é corrupto, então você não quer que ele multe o outro motorista que está cometendo uma infração porque ele está com uma velocidade maior do que a rodovia estabelece. Então, assim,
são situações que, desde que a gente nasce, nós somos educados com essa cultura, né? E o compliance, como eu digo, é um aculturamento para essa nova realidade. Então, demanda tempo, né? E o meu receio, assim como acredito que de muitos, é justamente eu exigir para todos e não ser eficiente, né? Eu simplesmente ter vários programas que estão ali só no papel e não efetivamente ter esse aculturamento da integridade, da ética, da transparência. Então, por isso que eu não concordo com o valor, eu também acho que deveria ser para todas as empresas, mas eu entendo que, considerando que há uma necessidade de mudança de cultura, eu entendo que tem que ser feito aos poucos, né? Até porque, eu sempre digo, compliance não é um custo, né? A implementação do programa de compliance, ele não é um custo, ele é um investimento. Mas todo investimento tem um custo, né? E exigir, muitas vezes, de microempresas, empresas de pequeno porte, que muitas vezes são as empresas que participam das licitações na realidade dos municípios, isso pode acabar atrapalhando a própria atividade fim dessas empresas. Então, acho que a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai exigir, se a gente vai estabelecer critérios de diferenciação, como a lei anticorrupção faz com essas empresas. Então, acho que tem que ter um cuidado, mas eu concordo com você, eu também acho. Se você quer contratar com o poder público ou com qualquer outra empresa, você tem que ser ético, íntegro, coerente, né? Então, mas acho que nós temos que caminhar, né? Dar um passo de cada vez para que a gente consiga atingir aquilo que a gente almeja, que é realmente esse aculturamento. Perfeito. Acredito que seria uma quebra de paradigmas, né? Nós precisamos, de forma gradual, implantar esse tipo de cultura, tanto no empresariado quanto nos servidores públicos, né? Mas, ao meu ver, a legislação ela já não precisaria limitar esse valor, bastaria simplesmente colocar prazos para que os municípios, os estados, diante do porte ou algum outro critério, se adequassem, até para que as empresas também conseguissem se adequar, mais ou menos igual aconteceu agora com o decreto federal do pregão eletrônico, veio uma instrução normativa e deu prazos para que os municípios que recebessem verbas federais se adequassem. Mesma coisa em relação ao compliance. Mas uma dúvida também que sempre me chega é a questão de um programa de compliance, um programa de integridade realmente efetivo. Existem critérios, existem meios hoje para que o servidor público, a administração pública, eventualmente, ela verifique a validade, verifique a eficiência desse programa de integridade, não seja apenas um programa para inglês ver ou atender às formalidades da legislação? A maioria das leis estaduais hoje, elas copiam os critérios de análise do decreto regulamentador da lei anticorrupção, tá? Então, existem uns parâmetros objetivos para análise, e daí eu vou diferenciar microempresa, empresa de pequeno porte, de empresas maiores. Então, eu tenho os critérios, e no Distrito Federal, que é hoje, para mim, o caso paradigma da exigência de implementação de compliance nas empresas que contratam com o poder público, existe um decreto regulamentando sobre análise de perfil e de conformidade. Então, é um decreto que regulamenta e a análise de perfil de conformidade, eles indicam vários parâmetros para serem avaliados de acordo com base no decreto regulamentador da lei anticorrupção, mas isso de uma forma muito mais específica para a realidade do Distrito Federal, né? Tem alguns problemas no decreto, depois a gente pode até conversar sobre isso, mas existem parâmetros, né, hoje para avaliar, ainda que isso possa, né, a depender de quem for avaliar, por exemplo, os fiscais do contrato, isso possa ser prejudicado, né? E aí eu vou afastar a licitante, eu vou penalizar a licitante a partir de possíveis critérios subjetivos, ou por falta de conhecimento, ou por uma desavença e etc. Então, por quê? De novo, no Distrito Federal existe um processo. Então, eu tenho um processo lá, a lei que exige o programa de compliance, nas contratações públicas, ela estabelece um processo. Então, eu vou fazer essa análise do relatório de perfil de conformidade, eu vou abrir prazo para defesa, eu vou abrir prazo para recurso. Eu tenho uma entidade, uma área específica dentro do Distrito Federal que vai ser responsável por fazer
essa análise. Então, eu vou ter uma autoridade responsável, então eu tenho um processo específico para fazer essa análise. Então, eu consigo ter uma análise de efetividade do programa muito mais objetiva. O que não é o caso dos outros estados que têm a exigência. Como também não é o caso, por exemplo, da Petrobras, da Eletrobras, que são entidades que exigem, de certa forma, mas não tem tanta transparência em como eles fazem essa análise, né? Então, isso acaba sendo um pouco complicado. A maioria das leis hoje, elas exigem que a própria contratada comprove, então é a contratada que vai apresentar todos os documentos, tudo que ela tem, tudo que é exigido a partir daqueles parâmetros objetivos estabelecidos na lei, e isso vai ser avaliado pela administração pública. Um ponto legal também da lei do Distrito Federal é que eles exigem motivação, né? Então, lá, se eu, administração pública, vou dizer não, a empresa do Tiossi não tem um programa de conformidade de acordo com a lei. Eu vou ter que motivar por quê. Né? Então, trazendo ali os parâmetros da LINDB e tal, é uma legislação que ela se aprimorou bastante, ela foi alterada 3 vezes, então ela é uma legislação que hoje eu entendo que ela vem se aprimorando e ela pode fazer com que essas empresas que passem a implementar programas de compliance efetivamente tenham um programa de compliance, não simplesmente digam que tem para serem contratadas. E um outro ponto, legal. até retornando à Muito, questão... muito bom isso daí, muito interessante. E o que me preocupa, né? Um outro Tá ponto só cortando aqui. que eu queria O que me retomar em preocupa relação é a questão... Ixi, eu acho que a gente tá com... Tá me ouvindo? Tá travando aqui, mas estou ouvindo. Pode continuar. Um outro ponto que eu queria comentar, só para a gente não perder o gancho, é um artigo do PL 1292, da Lei Geral, do projeto da nova Lei Geral de Licitações, ele traz a hipótese de eu considerar como critério de desempate a existência de programa de integridade na empresa. Então, eu acho que muito melhor, às vezes, do que obrigar, trazer essas doses de nudges, assim, empurrõezinhos, para as empresas irem entendendo que se elas tiverem antes da licitação, elas podem ser favorecidas de alguma forma. Isso, eu acredito que nesses passos, né, gradativamente, para a gente tentar mudar a cultura do país, eu acho que eles são muito favoráveis nesse caso. Então, incluir como critério de desempate, eu entendo que não tem problema, porque eu não estou restringindo a participação, né? Eu estou incluindo como um critério de desempate depois lá, caso as empresas restem empatadas no certame. Então, são situações dessa forma que eu acho que podem valorizar que mude esse mindset das empresas para que elas passem a entender que não é, ai, que droga, vou ter que implementar o programa de compliance porque eu quero ser contratada. Não, eu vou implementar porque eu posso ter benefícios em razão disso. Porque isso vai trazer benefício para a contratação, vai trazer benefício para a minha empresa, né? Vai trazer benefício para o serviço que eu estou prestando, vai trazer benefícios para quem utiliza o eventual serviço que eu estou prestando. Então, eu acredito que imposições legais dessa forma, né, determinações legais dessa forma, às vezes elas podem trazer impactos, às vezes, mais benéficos do que uma obrigação. Porque a gente sabe que ninguém gosta de ser obrigado a fazer as coisas, né? Então, às vezes, algumas tentativas dessa forma podem trazer benefícios também. Então, eu queria comentar isso que me veio na cabeça aquela hora, para a gente não perder nenhuma oportunidade de falar aqui as coisas que eu acho importantes nesse tema. Não, muito legal. Eu vi que você tem um artigo sobre isso, lá da editora Fórum, da nova Observatório da nova Lei de Licitações. Muito interessante, é um texto que está lá no próprio PL 1292, esse critério de desempate. É um dos critérios de desempate em uma licitação, e de fato isso vai aguçando a curiosidade do licitante, até uma estratégia para, diante de um eventual empate, ele ter essa carta na manga e se tornar eventualmente o vencedor da licitação. É claro que isso não será o fator primordial, continua ainda
sendo a questão da proposta mais vantajosa, que é o valor dentro do mercado e o atendimento das características, especificidades e requisitos de habilitação, mas sem sombra de dúvidas, agrega algo que já fala, essa empresa aqui ela tem tudo para prestar um bom serviço. Eu sei que as legislações do Rio de Janeiro e do Distrito Federal são as pioneiras aqui no nosso país, e eu queria saber se você conhece algum caso em que o licitante foi contratado, teve o prazo para comprovar essa implantação do programa de integridade e, eventualmente, não comprovou. Ou numa situação hipotética, o PL 1292, ele coloca lá 6 meses. Vamos supor que o PL 92 seja sancionado, isso passe a valer, e daí uma empresa é contratada, acima de 200 milhões, tem lá 6 meses, passados 6 meses, não se confirma, não se concretiza o programa de integridade. O que acontece com a empresa? Existe já algum fundamento legal nesses regulamentos estaduais sobre um sancionamento, ou vale aquela teoria do dano reverso, continua assim mesmo, porque se eu rescindir vai causar um problema muito maior, então vamos tocar a licitação e a execução do contrato. O que você pensa a respeito disso? Então, sobre questão prática, não ouvi falar e por uma situação muito simples, em relação às legislações estaduais. Em relação à Petrobras, a gente pode até comentar que tem um caso prático sobre essa questão. Mas em relação às legislações estaduais, não conheço o caso prático, porque no Rio de Janeiro, apesar da lei ser de 2017, como o estado do Rio de Janeiro não tinha uma lei que exigisse que o próprio estado implementasse o programa de compliance na sua estrutura, havia muito questionamento no sentido de que, ok, você vai exigir das empresas que contratam, mas você não vai exigir, mas você não tem. Então, só ano passado que eles passaram que eles elaboraram um projeto e estava em análise um projeto. Eu não sei se esse projeto chegou a ser aprovado ou não para a implementação de programa de compliance no estado do Rio de Janeiro. Não tive essa informação. Mas por essa razão que não vi nenhum caso relacionado no Rio de Janeiro. No Distrito Federal, da mesma forma. Por quê? Primeiro era para valer 6 meses, para que o Distrito Federal passasse a exigir 6 meses depois da publicação. Depois passou para junho de 2019 e na metade do ano passado passou para 1º de janeiro de 2020. Então ainda não deu tempo, né, desse prazo na prática não ter sido cumprido por nenhuma empresa. Por outro lado, as leis elas já prevêem o que ocorre caso a empresa não cumpra, né, com essa obrigação contratual. E aí é multa, né, elas são multadas, daí vai variar da legislação qual o valor da multa a ser aplicada, mas ela não passa, não conheço nenhuma das leis passa de 10% do valor do contrato. Além disso, a empresa, o contrato fica, ele pode ser rescindido, né? E a empresa, ela pode ficar de 2, depende da legislação, mas ela fica um prazo, né, sem poder contratar. A lei do Distrito Federal diz que ela só vai poder contratar quando ela implementar o programa de compliance, né? Então, vai variar de acordo com legislação, mas existe penalidade, sim, caso a empresa não adote, né? Não cumpra com essa obrigação contratual. E aí é multa, né? E eu entendo que as demais sanções, como existe uma inexecução do contrato, eu entendo que todas as demais sanções previstas na Lei 8666 podem ser perfeitamente aplicáveis nessa situação. Então, perfeito, muito bom. E em relação ao PL 1292 também, mais uma crítica, primeiro em relação à questão do valor, e agora, em relação ao momento de exigir esse programa por parte do licitante. A gente sabe que na atual legislação 8666, que é a lei geral, não é possível exigir para fins de habilitação, que não existe uma norma geral que permita isso daí, mas, na minha opinião, através de um PL, que é o PL 1292, seria possível exigir isso daí como um requisito de habilitação, porque teria essa legitimidade. E eu queria saber se você entende que isso viola
a Constituição Federal, artigo 37, inciso 21, ou se na nova lei de licitação é possível, sim, exigir um programa de integridade não para fins de contratação, mas para fins de habilitação. Eu, particularmente, entendo que exigir programa de compliance, ainda que eu defenda muito que as empresas tenham um programa de compliance como critério de habilitação, eu entendo que viola a Constituição, viola o 3721, porque eu não entendo que é uma característica indispensável, né? Eu não entendo que ter um programa de compliance é indispensável, né? Até porque o programa de compliance é uma metodologia para você adequar a empresa, né? Um aculturamento da empresa, e eu entendo que isso pode se tornar muito oneroso, principalmente empresas pequenas e empresas micro e empresas de pequeno porte. Então, eu entendo que mesmo que alterar, logicamente, se alterar a legislação é uma opção do legislador, mas eu entendo que esse dispositivo ele seria inconstitucional. Mas tem uma discussão muito grande em relação a essa questão. Eu entendo os posicionamentos contrários, né? Principalmente porque lá os princípios no artigo 37, um dos princípios é a moralidade, então existe uma discussão em relação a isso, né? Mas, enfim, eu particularmente entendo que eu restringo a competitividade quando eu exijo como critério de habilitação, tá? Então, esse seria o meu argumento. Mas eu sei que tem vários posicionamentos diversos, né? Então, mas eu entendo que é inconstitucional. Não, faz todo sentido, mas eu sou adepto da outra corrente, da constitucionalidade, justamente pela questão do princípio da moralidade. Eu entendo que seria, assim, indispensável, porque qual que é o problema em exigir ética, conformidade, essa cultura de boas práticas? Eu não vejo isso daí como uma exigência capaz de trazer prejuízos para a administração pública. Na verdade, isso vem ao encontro do interesse público. Porque o que eu percebo hoje em dia é que existe um protecionismo muito grande, principalmente por parte dos órgãos de controle, para que nós busquemos sempre a ampla competitividade. O poder público tenta inserir exigências no instrumento convocatório, vem lá uma impugnação, um mandado de segurança, uma representação no Tribunal de Contas, e geralmente eles determinam a exclusão dessas exigências. E, novamente, o poder público continua contratando sem qualidade. Então, você exigir, independente do porte da empresa, do valor da licitação, um programa como condição de participação, eu acredito que seria muito bom, porque garantiria segurança jurídica para o órgão público, eficiência nas contratações, porque hoje em dia busca-se a competitividade, o menor preço, mas o que isso representa de qualidade? Na prática, nada. São refeitas licitações, empresas são sancionadas, inexecução. Então, novamente, a legislação está ali, a licitação tornou-se um fim em si mesmo, e hoje em dia qualquer empresa pode participar de licitação, o que eu sou contra. Isso daí, ao meu ver, não restringe a competitividade. Nós daríamos um ambiente competitivo entre empresas que estivessem de acordo com os programas de compliance e programas de integridade. Então, é tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente, na medida de suas desigualdades. Porque hoje, um MEI, você abre aqui em uma semana, está ali participando da empresa, de uma licitação, com pé de igualdade com outras empresas. Então, assim, a prática, principalmente em âmbito municipal, vem demonstrando que, sem qualquer generalização, que muitas empresas que agem de má fé, eles acabam tirando bons fornecedores. E, afastando esses bons fornecedores, o poder público ele acaba contratando por um valor mais caro, tendo ineficiência. E isso eu ouço diariamente de vários empresários que tentam adentrar o mercado das compras públicas, mas simplesmente desistem por conta do mergulho dos preços, por conta da falta de fiscalização, porque as empresas sabem disso e muitas agem de má fé. Então, na minha concepção, isso seria o mínimo para uma empresa participar de um processo licitatório. Olha, eu achei que a gente fosse concordar em tudo hoje, mas nisso eu não consigo concordar com você.
Porque eu acho que esses problemas todos que você falou, eles são, de fato, bastante existentes, são preocupantes, mas eu acho que o momento de resolvê-los é na fiscalização do contrato, né? Para isso, a gente tem o exemplo da IN5, lá de 2017, que fala sobre da matriz de risco, de como que eu devo reajustar a matriz de risco, que eu posso reajustar a matriz de risco depois da seleção do fornecedor. Então, eu não consigo concordar com você nesse sentido. Eu entendo que vai restringir, sim, e conhecendo a realidade e o valor da implementação de um bom programa de integridade, exigir como critério de habilitação, na verdade, vai fazer com que os programas de compliance e integridade sejam uma mentira. Eles não vão funcionar, porque as empresas vão simplesmente copiar da internet, vão copiar a internet, vão falar que tem, vão dizer que tem código de conduta, todas as empresas vão ter o mesmo código de conduta, todas as empresas vão ter o mesmo desenho de processo, todas as empresas vão ter tudo igual, porque vão copiar da internet, porque tem um custo, é um investimento. Então, eu entendo que você vai restringir, sim, e talvez empresas idôneas deixem de participar, porque elas vão ter um custo muito, muito grande, que talvez não vale a pena para o valor das licitações que elas participam. Então, talvez exigir uma assinatura de um termo anticorrupção, mas não um programa de compliance, né? Então, beleza, ganhei a licitação. Beleza, então assina aqui um termo anticorrupção para você dizer que você não vai ter atividades corruptivas durante a prestação do serviço. E aí, na fiscalização do contrato, você resolve esse problema. Não é antes. Antes, eu não consigo, desculpa, eu queria concordar com você o tempo inteiro aqui nessa live. Mas antes é inconstitucional, eu não consigo defender, eu não consigo sobrepor moralidade sobre a eficiência desses programas de integridade, justamente por conhecer a realidade do que é um bom programa de integridade, do valor que isso traz para a empresa e do valor que deve ser investido para que o programa de integridade seja efetivamente eficiente, eficaz e que traga benefícios para a empresa. Então, eu entendo a tua preocupação de querer tirar essas empresas que não são éticas, que não são idôneas do mercado, mas eu entendo que existem mecanismos para isso, né? A lei de licitações, ela possui lá um rol específico para crimes e fraudes nas licitações. Então, contratou, viu que essa empresa não é idônea, ou sabe-se, ela vai ser impedida, vai ser declarada impedida, vai ser suspensa e etc. Eu acho que nós já temos mecanismos legais para afastar esses licitantes. Exigir mais um critério como esse, né? Implementação de programa de compliance, eu entendo que é restringir de forma muito grande as licitantes, e tem muita licitante que é boa, que tem conhecimento, que presta um bom serviço, que tem uma boa entrega de produto, mas infelizmente isso vai ser muito caro, ela não vai conseguir, ela vai sair do mercado. Então talvez sobre no mercado aquelas empresas que baixam o programa de integridade da internet, dizem que tem e pronto, acabou. Até porque nossos fiscais de contrato não têm competência suficiente, porque não são capacitados para isso. Não é que eles são incompetentes no sentido de que eles não têm interesse, não têm vontade. Não, porque a nossa realidade da administração pública é essa. E você, conhecedor das licitações municipais, sabe muito melhor do que eu que é muito precária essa realidade. Então, eu entendo que exigir, sem nenhum critério, a implementação de programa de compliance como critério de habilitação, eu entendo que é amplamente inconstitucional, eu nunca vou aceitar, eu vou brigar o resto da minha vida para dizer que isso é inconstitucional. Não, maravilha, show de bola. Mirela, o gostoso do debate é isso aqui, né? Opiniões divergentes, acredito que isso enriquece o direito, faz com que a legislação ela seja aprimorada e, né, seus argumentos são totalmente pertinentes. Vi vários comentários aqui totalmente favoráveis à sua teoria. O próprio Rodrigo Pironti está aqui nos acompanhando. Ele que me defenda. Faz parte do seu time, já vi isso daí, mas é show de bola. Tem muita pertinência. Entendo tudo que você colocou aí, mas eu mantenho, né, a minha posição nesse sentido, porque a licitação hoje em dia ela está fracassada, o PL 1292 ele olha para o passado, olha para o futuro, né?
difícil nós, na atualidade, mensurar o que de fato seria um programa de integridade realmente real, um programa que de fato ele funcionasse. Sei também da carência dos fiscais para fiscalizar tudo isso daí, mas eu continuo defendendo a tese de que não é, por mais que nós tenhamos um princípio constitucional da livre concorrência, que não é todo tipo de empresa que pode participar de uma licitação pública. Né? Nós teríamos que ter um critério mínimo, porque os critérios hoje da legislação, toda empresa cumpre. Regularidade jurídica, toda cumpre. Regularidade fiscal e trabalhista, todo mundo consegue. Regularidade técnica e regularidade econômico-financeira são solicitados em determinados casos pontuais. Né? Então, talvez um programa de compliance que a legislação trouxesse quesitos objetivos, nós teríamos uma seleção melhor, um custo mais alto, é claro, só que uma eficiência, porque hoje nós temos um custo muito alto para a administração pública, tanto para a instrução e confecção dos processos, quanto para a fiscalização, execução e sancionamento, e quando se viu, não teve execução alguma. Então, acho que o custo ele compensa, pelo menos na minha concepção em relação a isso daí. Mas, show de bola, vamos lá, avançando aqui, acredito que a gente tem mais uns 15 minutinhos de live. Posso sugerir um tema para a gente falar agora? Claro. Eu queria falar um pouquinho, então, da realidade prática das estatais, como isso tem sido tratado, porque isso já foi levado, inclusive, para o Judiciário e para o Tribunal de Contas, então acho legal a gente falar um pouquinho sobre o tema. Bom, como eu havia falado já um pouquinho no início, a Petrobras hoje, ela faz uma análise de grau de risco, né, dos seus fornecedores. Que ela vai determinar se é um grau de risco baixo, se é um grau de risco médio ou se é um grau de risco alto. Em sendo grau de risco alto, ela retira esse fornecedor, esse licitante como potencial fornecedor. Ele não pode participar. Se ele participou e não tem essa análise prévia realizada pela Petrobras, ela vai fazer e ela vai tirar fora esse licitante que, a priori, não atende os critérios lá da due diligence de integridade que eles realizam. O problema disso é justamente a nossa realidade hoje. Eu entendo que a lei das estatais ela não possui nenhum artigo, seja para inabilitar, para desclassificar ou como critério de impedimento, né, de licitantes, por exemplo, que estejam respondendo um processo administrativo ou um processo criminal relacionado a possível fraude de licitação. Se ela não foi penalizada administrativamente e se o processo penal não chegou ao final, ela pode participar. Por quê? É um risco, evento futuro incerto. Pode ser que no final do processo administrativo ou no final do processo criminal, ela seja considerada inocente. Então, por mais que a gente tenha lá gritando na nossa cabeça, meu Deus, moralidade, 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 hoje ainda nós temos leis que regulamentam o país. Então, eu entendo que todos os normativos, seja o regulamento de licitação e contratos, seja a política anticorrupção das estatais, elas têm que seguir os critérios legais que existem na legislação. Enfim, a Petrobras, ela exclui da licitação e sem dó nem piedade, e acontece. Uma das licitantes que teve um problema, né, que foi excluída, entrou com de segurança no TF2 em relação a essa situação. E, ao mesmo tempo, com uma denúncia no Tribunal de Contas da União para tratar da mesma situação. O TF2 falou que é legal. A Petrobras pode fazer isso, porque no artigo 26, não, no artigo 32, anotei aqui, o artigo 32 ele fala da necessidade de observância pelas estatais da política de integridade nos seus relacionamentos com partes interessadas, né? Então, os fornecedores seriam partes interessadas e, a partir disso, eles deveriam... Então, a Petrobras ela poderia incluir nas suas políticas lá anticorrupção ou no seu regulamento de licitação uma determinação dizendo que ela poderia excluir licitantes em razão do grau de risco elevado da contratação.
Então, o tribunal, né, o Poder Judiciário lá disse que pode. O TCU ainda não definiu o posicionamento sobre isso, então é importante a gente discutir o tema, porque em que pese a gente tem uma discussão, uma decisão no Poder Judiciário que tenha sido favorável à Petrobras, né, a gente tem o Tribunal de Contas da União que ainda não decidiu definitivamente sobre o tema. E pior, ele deu uma orientação que vai em sentido contrário. Então, no primeiro acórdão sobre o tema, o ministro Benjamin Zindler afirmou que existem indícios de que essa análise realizada pela Petrobras, ela é uma análise que não é transparente, então eu não sei como eles determinam. Por mais que eu tenha lá o questionário, que a própria empresa vai autodeclarar as informações, eu não sei como é feita a avaliação desse questionário. Então, aqui já tem dois problemas. Primeiro, é a própria empresa que autodeclara as informações. Isso o ministro Benjamin Zindler levanta. Segundo, falta de transparência. Eu não sei como eles fazem. E tem um terceiro ponto que ele levanta, que é justamente essa questão. A lei permite que se faça isso como critério de desclassificação, inabilitação. Eu, Mirella, entendo que é ilegal, que não pode e que isso deve ser realizado, que eventualmente eu sei que essa empresa está sendo processada por uma questão que pode ser, né, uma fraude à licitação. Então, nesse caso, assinei o contrato ou selecionei o fornecedor, vamos alterar a matriz de risco, vamos exigir uma garantia maior, vamos criar alguma obrigação aqui em relação a essa empresa na fiscalização para tentar garantir a eficiência desse contrato, né? Então, existem esses dois posicionamentos. Depois eu posso passar o número dos acórdãos, se o pessoal que tá acompanhando quiser saber, o número do processo também lá no TRF2 sobre o tema, para ler as decisões e compreender. Mas só para finalizar, a verdade é que no segundo acórdão, então, na primeira análise, o ministro Benjamin Zindler levantou esses três problemas. Numa segunda análise, o tribunal continuou defendendo Tribunal de Contas da União continuou defendendo esses problemas, mas trouxe também a questão da moralidade, da Petrobras poder definir nas suas políticas o que ela quer e etc. Então, eles encaminharam para a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Gás Natural e Petróleo, lá dentro do TCU, para que eles façam essa análise mais próxima, para que consiga se definir uma posição final do Tribunal de Contas em relação a essa questão. Por hora, a Petrobras tem desclassificado, né? Ou ela desclassifica ou ela inabilita depois, a depender da situação. Mas é uma situação que me preocupa, né? Essa questão das estatais, porque muitas empresas participam dessas licitações e efetivamente não saber como é determinado esse grau de risco e do nada você receber um grau de risco elevado e te tirar de uma licitação pode causar um problema muito grande, inclusive afastar empresas que são idôneas, né? Que às vezes, hoje em dia a gente sabe que é muito fácil para o Ministério Público ter uma ação civil pública, para ter um processo administrativo, uma sindicância e etc. Então, eu tenho um pouco de receio pelo simples risco da contratação, as empresas serem afastadas. Porque risco não é uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer. O risco pode acontecer. E se não acontecer? Né? Nessa situação específica, com o afastamento dessa licitante, a Petrobras teve um prejuízo não, mas ela fez uma contratação 40 milhões superior do que ela faria se ela tivesse feito com aquela empresa. Então, é uma situação complicada, eu entendo, assim, para você utilizar o compliance, a gestão de risco, como critério de afastamento anterior à seleção do fornecedor e não como critério de execução contratual. Então, é mais um ponto para defender a minha tese de que não pode, que é inconstitucional. Show de bola. Faz um favor depois, me encaminha esses acórdãos, com certeza o pessoal vai solicitar, se possível via link, porque daí eu encaminho por direct para todos que... Agora, se estiver disponível lá no site de vocês, daí eu indico o site também, porque vale muito a pena
tem jurisprudência ainda muito escassa em relação a essa temática, e vale a pena entender quais são os fundamentos, a justificativa, o caso concreto, porque acho que a partir de agora vai começar, com toda certeza, novas jurisprudências, decisões, tanto no âmbito do Tribunal de Contas, quanto no Poder Judiciário, decisões conflitantes, que podem, muitas vezes, causar essa insegurança jurídica ainda maior que a gente já tem na administração pública, o direito administrativo do medo. Então, vale a pena realmente compartilhar, porque é uma informação muito pertinente. Mirelle, para nós encerrarmos aqui, eu vi que você tem um artigo que você tratou da condição de reabilitação de licitantes, à luz do artigo 162, que está lá no PL 1292. Então, eu queria que você explicasse, assim, no campo prático, como isso se daria caso o PL venha a ser sancionado. Um licitante ele é sancionado, e daí, caso ele tenha um programa de integridade, isso daí será um requisito para que ele possa participar novamente de licitação. Como seria essa reabilitação? Nesse caso, lá no artigo 162, ele trata da questão tanto, se eu não me engano, acho que é no 162 também, que ele trata da utilização do programa de compliance como critério para aplicação de penalidades e para reabilitação. E a reabilitação, ela só vai se exigir programa de compliance como condição de reabilitação, ou seja, para eu ganhar a minha condição de não impedida, não inabilitada de participar de licitações, com a implementação do programa de compliance. Mas aí tem que ficar claro que são hipóteses específicas, né? Então, quando eu tiver alguma fraude documental ou uma fraude à licitação, a penalidade for ocasionada em razão dessas situações ou em situações específicas da lei anticorrupção, aí que eu vou utilizar como critério de reabilitação. Então, não é em qualquer situação de reabilitação. São nessas situações específicas, lá determinadas no PL, e que a partir disso, aí, se eu for penalizado em razão daquelas situações, é que eu vou ter que implementar um programa de compliance para falar, eu realmente estou buscando uma reabilitação ética aqui, eu não quero mais ser corrupta, eu não quero mais fraudar, eu estou te mostrando que efetivamente eu quero me reabilitar. É a ideia de reabilitação como reabilitação, né, de algum vício que eu tenho, sei lá, algum vício com droga, o vício com bebida, é o vício da corrupção. Então, eu tenho que me reabilitar e, para se reabilitar, tem que implementar programa de compliance. Eu entendo que seria dessa forma. Maravilha. Então, a gente vai chegando ao final aqui, o Instagram pode cortar em nós a qualquer momento. E a minha mensagem final é que, independente de legislação, o que a gente precisa é de uma mudança cultural. Acredito que é isso que vai fazer a diferença na vida das pessoas, sejam empresários, sejam servidores, sejam... O cidadão, como qualquer um, precisa mudar a cultura, pensar sempre no próximo, pensar sempre nas boas condutas. E eu deixo a palavra aberta para você como reflexão final, mas antes agradeço novamente, foi show de bola, muito bom, precisamos marcar novas lives, e vocês estão todos de parabéns, você, toda a equipe, Pironte Advogados, o melhor time de compliance do Brasil na administração pública, não me canso de falar isso, então só tenho que agradecer, a palavra final é sua. Tiossi, quem agradece sou eu, como eu disse, eu tenho uma honra muito grande de estar aqui no teu portal falando sobre esse tema, que é um tema que eu estudo, que é um tema que eu gosto muito. Como reflexão, eu compartilho, né, da tua ideia de que a gente realmente precisa caminhar para uma sociedade que se afaste dessa cultura do jeitinho brasileiro, da corrupção, e se aproxime da ética, da integridade, né? Só assim a gente vai conseguir realmente ser um país em busca do desenvolvimento, né? Se a gente continuar com essa cultura de que eu não quero tornar público meus atos, que eu quero dificultar, que eu quero contratar essa pessoa porque ele é meu amigo, infelizmente, a gente não vai conseguir mudar a cultura, né? E a ideia do compliance principal, que é tone at the top. Se não tem lá em cima a ideia de que eu preciso mudar minha cultura, não vai mudar. Então, a minha reflexão final é que os nossos gigantes
entendo numa vez que eles precisam atingir essa cultura, que eles precisam buscar essa cultura da integridade, do compliance, da conformidade, da ética, da transparência, para a gente conseguir se direcionar para o caminho do combate à corrupção de uma maneira efetiva, eficiente, eficaz. Aí, na amplitude desses 3 conceitos, que muitas vezes são confundidos, mas eles precisam ser sempre utilizados. Obrigada mais uma vez, obrigada a todos que participaram. Eu vou disponibilizar